Fala, Lucas do Bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, acabou aí a quarta-feira de futebol, né? Título do Brasileirão praticamente definido. E o Coringão, rapaziada, o Coringão está matematicamente classificado para a próxima Copa Libertadores. É isso mesmo. É isso mesmo. Depois de passar por tanto perrengue esse ano, né? Por tanta merda esse ano, a gente tá na próxima Libertadores e de quebra também na próxima Copa do Brasil, né? As porcentagens eram mínimas, né, pra gente conseguir essa classificação e numa reviravolta de eventos, né, o Corinthians mostrando todo o seu gigantismo, conseguindo vencer todas as críticas possíveis durante um ano, né, um ano atabalhoado, né, um ano de muitas mudanças, né, em várias coisas do Corinthians, né, principalmente pela gestão do clube, né, um ano bastante desafiador que poderia ter acabado de uma forma trágica. O Corinthians conseguiu contrariar todas as estatísticas, aí a gente está classificado para a próxima Libertadores, né? Eu queria falar sobre isso e também queria falar sobre outros dois assuntos, né, rapaziada? Bom, a porcada imunda venceu o Cruzeiro, né? Eu achei que não precisava, né? A gente ia conseguir achar a classificação sozinho contra o Grêmio na última rodada, né? Inclusive, eu acho que esse jogo acaba até perdendo um pouco de importância contra o Grêmio. Talvez os jogadores não entrem tão concentrados, né? Por ter acabado o ano praticamente, né? O Corinthians está matematicamente classificado para o objetivo mais alto que dava até agora, né? O campeonato acabou e por mais que a gente consiga uma nona vitória consecutiva, a gente não passa da sétima colocação, né? E a sétima ou oitava pra gente, tanto faz, né? O Botafogo venceu o Internacional em Porto Alegre, né? E tá a 3 pontos da porcada pro título brasileiro, né? Agora é esperar a colaboração aí de um dia normal do São Paulo, né? Perdendo fora de casa pro Botafogo na última rodada, e eles garantem o título, tirando a possibilidade do título do Palmeiras, né? Enfim, o que eu queria comentar, né, pessoal? Na coletiva de ontem, né, do Ramon Dias, né? Agora já é meia-noite, né, da quinta, né? Da quarta pra quinta, mais de meia-noite. Aliás, ó, já é quase 1 da manhã. Enfim, mais de 24 horas aí depois do fato ocorrido, né? O Fabinho Soldado, representando a diretoria do Corinthians, confirmou a permanência de Ramon Dias para 2025. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal comentando sobre isso, né? Sobre a continuidade ou não do Ramon Dias para 2025. Eu continuo com o mesmo pensamento, tá? Independente de qual foi o motivo que ele ficou, né? No caso, parecia natural, né? O Corinthians encaminhando bem a vaga para a próxima Libertadores, depois de todo o objetivo que foi orçado, né? Na chegada do Ramon Dias, né? Que era o livramento do rebaixamento. Ele fez. E de alguma forma conseguiu uma vaga na próxima Copa Libertadores, né? Seja ganhando alguma das Copas ou via Campeonato Brasileiro. A segunda opção, muito mais difícil, foi o que o Corinthians fez, né? Claro que a gente queria ter sido campeão, né? Por mais que for. É que assim, quando eu falo mais fácil é porque tava mais perto, tá ligado? Não que seja fácil ser campeão, né? Mas enfim, o Corinthians conseguiu, via Campeonato Brasileiro, no meu modo de ver, o Ramon Dias mesmo e o Felipe Emiliano conseguiram passar pelos objetivos que foram impostos, né? O meu único ponto segue sendo o mesmo, rapaziada, daquele vídeo, né? O Corinthians vai dar tranquilidade para o Ramon Dias em 2025? Eu falo também com você, torcedor, tá ligado, mano? Falo por mim também. A gente vai dar tranquilidade pra, sei lá, começa o ano, vai ser um ano meio rushado, vai ter pré-Libertadores logo em fevereiro, talvez, né? Por conta do Super Mundial lá vai começar mais cedo os campeonatos, acho que dia 15 de janeiro já começa o Paulistão. E aí, uma eventual eliminação na pré. Tomara que não, tá? Eu tô falando que coisas podem acontecer, pessoal. Vocês querem que encerre o trabalho de um técnico que tem contrato até o final de 2025? Caso venha um resultado negativo logo de início? Tem que ter essa paciência, tá ligado, mano? Tem que ter essa paciência. As coisas não podem ser tão voláteis nesse ponto. A gente tem que ter um mínimo de tranquilidade, né? A gente aparentemente conseguiu conquistar esse mínimo de tranquilidade, até pelas vitórias, até pela classificação pro próximo ano. Só que acho que não é um discurso que deve ser apenas falado numa época boa. Tem que dar o respaldo. Enfim, a gente tem calendário pro ano que vem. Vai começar rushado mesmo para jogar a próxima Copa Libertadores, mas principalmente a gente tem a Copa do Brasil.
E eu fico feliz com essa classificação e com a permanência do Ramon Dias, né? Por dois motivos. Primeiro, eu tenho gostado muito desse 4-4-2 que ele faz, esse 4-3-1-2, né? Eu acho que ele beneficia muito os craques do time, como o Garro. O Garro, ele é um meia, ele é um 10, mas poucos 10 no Brasil conseguem jogar no 4-4-2, né? Porque geralmente os técnicos preferem jogar no 4-3-3. E aí, se joga com dois meias no 4-3-3 e um volante, o time fica desprotegido. Se joga com dois volantes, geralmente nem todo mundo tem um segundo volante muito bom para dar um apoio na marcação e principalmente um apoio na armação junto com o 10 fica sobrecarregado. Não, nesse 4-4-2 que o Ramon Dias faz, o Garro tá completamente respaldado ali, com três caras atrás deles, até para ajudar na armação e principalmente na fase defensiva, né, pessoal? E aí, o Garro, como tá em muito boa fase, é um grande jogador, consegue sobressair muito nesse sistema. De quebra você tem o Memphis Depay, que ele é um segundo atacante, dá pra ver, ele é um segundo atacante. O Ramon Dias conseguiu combinar aí um segundo atacante com meia, eu acho muito difícil fazer esse tipo de combinação, tá? Até porque um segundo atacante geralmente consome o espaço do meia, e geralmente é utilizado num 4-3-3, né? Enfim, ou num 4-4-2 diferente, às vezes com 4 volantes, né? Ou 4 meio-campistas. O Corinthians tem um meia e tem um segundo atacante. E eu acho que é a única forma também que o Memphis Depay pode render. Eu não consigo ver o Memphis Depay rendendo como ele tá rendendo, jogando de centroavante, se fosse para um 4-3-3, ou jogando ele para ponta, eventualmente, né? Eu acho que até pela velocidade do Memphis Depay ele seria um meia, e também seria sobrecarregado, enfim. Então eu acho que o Ramon Dias ele conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito. E ele disse que é a forma que ele mais gosta de jogar, que é esse 4-4-2. Ele falou que também joga no 4-3-3 e tal, mas esse 4-3-1-2 é a formação predileta dos técnicos do Corinthians aí, né? E eu acho que casa muito bem. E a gente tem no calendário pro ano que vem, eu acho que fica mais fácil a gente fazer a manutenção de certos jogadores. Porra, eu acho que deve ter um assédio no Rodrigo Garro na próxima janela, principalmente do meio do ano. Tem que ver também se o Memphis Depay tá feliz. Ele é um cara... Porra, ele é gringo, ele é europeu, tá ligado, mano? É um cara que ainda tem mercado na Europa. Se o cara tá insatisfeito aqui, acho que o cara pega e vaza, tá ligado, mano? Um jogador do calibre dele. Enfim, de repente a gente consegue manter o Yuri Alberto por mais uma temporada, mesmo ele querendo ir pro mercado europeu, né? Que também não julgo ele, tá? O sonho dele de jogar na Europa, né? Na Premier League e tal. Mas seria legal o Corinthians ter o mínimo de continuidade, né? Pro ano que vem, principalmente da forma que o Corinthians está terminando esse ano, né, rapaziada? Enfim, tô feliz, tá? Com a continuidade do Ramon Dias. Eu tenho um estilo de jogo preferido, tá, pessoal? Vocês sabem que eu sou um cara meio retranqueiro e tal, eu gosto de times mais defensivos. Eu acho o Ramon Dias deveras ofensivo pra mim, no meu estilo de jogo, mas tá dando certo e eu tenho gostado de ver o Corinthians jogando, tá ligado, mano? Claro, tá vencendo e tal, é mais fácil ter essa constatação, mas é um time que faz muitos gols, tá ligado, mano? E é gostoso de ver o Corinthians jogar. Tô feliz, eu não tenho o mínimo problema de dar o braço a torcer. E eu quero ver o Corinthians vencendo, independente de tudo, independente das minhas preferências, né? E independente do que eu acho, ou que eu não acho, até porque nem sempre o Corinthians contrata ou traz ou joga da forma como eu gosto de jogar, eu acho que a gente tem que dar estabilidade pro técnico. E eu sei que a contrapartida disso é ele conseguir vitórias, e o Ramon Dias está conseguindo, então a gente precisa dar tranquilidade para ele, precisa dar esse voto de confiança, né? Acho acertado a diretoria manter ele para 2025, a gente acaba saindo na frente de outros times que de repente podem trocar de técnicos. A gente conviveu diversos anos mudando de técnico no começo do ano, ou com técnicos que a gente não estava 100% respaldado. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Ramon Dias está 100% respaldado, né? Enfim, tomara que sim, até pelos resultados, né? Mas eu achei acertado, né? E um outro assunto completamente aleatório que eu queria falar aqui no vídeo, rapaziada, não sei se vocês viram, o Memphis Depay falou várias coisas, né, da zona mista após a vitória contra o Bahia, né? Teve uma pergunta que fizeram na apresentação do Memphis Depay, né? Eu fiquei muito curioso com a resposta que ele deu e ninguém bateu mais nesse assunto, né? Achei a coletiva de apresentação do Memphis Depay de péssima qualidade, as perguntas dos repórteres, né? Pessoas, na época lá, muito sem conteúdo, né, para poder fazer as perguntas, enfim, né, já reclamei aqui na época, né, quando ele chegou, né. Uma das perguntas que fizeram, né, constataram, né, que o Memphis Depay não conseguiu jogar muito bem no Atlético de Madrid e no Barcelona, porque ele teve muitas lesões lá, né, principalmente lesões musculares, né. E ele disse que não reuniu as melhores condições, que passou por algumas situações, e por isso ele não conseguiu render tanto no Atlético,
e no Barcelona de forma saudável, né? E aí eu fiquei pensando, na época eu fiquei pensando, caralho, né? O que aconteceu com você lá, né? Tipo, vamos destrinchar esse assunto, né? Que é um assunto importante. O Memphis Depay precisa jogar no Corinthians, né? E ontem, né, na zona mista, né? Ele comentou sobre, né? Ele disse que no Corinthians ele principalmente tá feliz, no Corinthians, né? É um aspecto anímico dele, né? Até citou a questão de fé, né? Que ele acha que quando ele tá feliz em algum lugar ele começa a render mais e tal. Acho que é normal do ser humano, né? A gente tem mais prazer no que tá fazendo. Eu não sei se está ligado também com a saúde, né? Enfim, teria que ter aspectos científicos aí para falar sobre. Mas enfim, é a fé do cara, não duvido, né? E ele disse também que no Barcelona e no Atlético de Madrid ele não tinha um acompanhamento mais individualizado, né? Que ele tem no Corinthians, né? Questão de saúde, enfim, questão de preparação, né? E essa foi uma das teclas bastante batidas pelo Corinthians na chegada do Memphis Depay, né? Que ele teria fisiologista só para ele, sei lá, massagista, nutricionista, o caralho todo, né? Visando o melhor individualmente pro Memphis Depay render o máximo possível com a camisa do Coringão, né, rapaziada? E aparentemente tá acontecendo, né? O Memphis Depay ainda não se lesionou, tomara que não se lesione, tá tudo bem com ele. Tá rendendo nas partidas, tá tendo continuidade nos jogos, né? Ele ficou fora apenas do jogo contra o Vasco da Gama, porque por terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Cruzeiro. Enfim, e tá tudo dando certo, né? Ele disse que no Atlético de Madrid e no Barcelona, aparentemente eles não tinham, ou não queriam fazer, né, esse tratamento individualizado com ele, né? Pra saber as melhores condições físicas pro Memphis Depay jogar ou não, né? Muitas pessoas dizem, né, que os clubes europeus, né, embora sejam muito desenvolvidos, nem todos têm um setor de fisiologia, né, um setor de dados, né, de base ali para saber como tá o corpo dos jogadores tão bom quanto a gente acha, tá? O próprio Milan mesmo, na época, tinha vários jogadores que, pô, usavam as instalações do São Paulo, o próprio do Corinthians mesmo, né, durante um tempo, né? E o Corinthians, na contramão disso, principalmente depois da construção do seu CT, do Joaquim Grava, né, e todas as melhorias que o próprio Ronaldo, fenômeno, né, esteve envolvido ali para poder trazer as melhores instalações para o Corinthians virou referência também nessa questão de prevenção de lesão para jogadores e curar, né, sanar alguns jogadores que tinham um histórico de lesão. O próprio Ronaldo mesmo, que teve que ter um acompanhamento individualizado. O próprio Alexandre Pato, que está convivendo com várias lesões no Milan. Quando volta para o Corinthians, acabam as lesões. Isso não quer dizer que ele jogou bem depois, né? Mas ele, pelo menos, estava em campo, né? O próprio Renato Augusto, que, porra, é um cara que sempre teve problema físico, né? Teve continuidade em 2015. Agora, já do ano passado, na última passagem deles, tem muita coisa ligada com a idade também do Renato, né? O Renato é um cara problemático de lesão. A gente conseguiu conter alguns danos lá 10 anos atrás. Mas hoje em dia, até pela questão da idade, fica mais difícil você manter, né? Embora o Corinthians. Pô, o Corinthians você viu lá com. Na época tava o Bruno Maziotti ainda, né? Que fez todo o acompanhamento com ele, tinha todo aquele controle de cargas e tal. E mesmo assim, o Renato machucou várias vezes, né? Por motivos diferentes, né, cara? Teve um bagulho do menisco, teve um bagulho na planta do pé, né? Enfim, não foram coisas só de lesão muscular como ele muitas vezes teve, né? Enfim, mas eu fico contente de saber o motivo do Memphis Depay, né? Aparentemente não tiveram cuidado com ele e tem tudo aí pra ter esse cuidado, né? E o Corinthians tem que manter esse cuidado até pela temporada cheia que vai ter ano que vem. Já vai começar janeiro traulitando já, é Campeonato Paulista, é Libertadores. Vamos ver como o Corinthians se porta, né? O Corinthians tá com um elenco legal, pelo menos de números, né? Claro, precisa de algumas peças pontuais aí. Acho que principalmente pro setor defensivo, né? A gente tem 4 zagueiros, né? Enfim, vira e mexe o Torres está defendendo a seleção equatoriana. Zaga, porra, os caras estão sempre tomando cartão amarelo, enfim, jogam muitos jogos, né? Precisa de pelo menos um zagueiro, né? Estão falando também, talvez, da volta do João Pedro, né? Que foi emprestado pro Ceará, da base do Coringão. Ele foi bem as partidas que ele entrou, né? Jogou contra o São Paulo, eu acho, quando a gente perdeu o tabu. E teve um jogo contra o Água Santa, a gente estava eliminado já. Ele foi bem. Parece que ele estava indo bem no Ceará também, né? Mas enfim, pessoal, comecei passando vários assuntos aqui, mas era mais para comentar as notícias de curto período do Coringão, né? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians, caralho.